Muito bem, sejam todos bem-vindos. Este é o curso O Ministério do Espírito Santo e esta é a aula de número 16. O intuito desse curso é ajudar os nossos irmãos da nossa comunidade Atos num programa de discipulado, mas não só eles, todas as pessoas que têm interesse, inclusive de outras comunidades evangélicas, a compreender a riqueza da doutrina sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, que, claro, tem a ver com a doutrina da Trindade, que nós já trabalhamos anteriormente. O Deus da Bíblia, o Deus cristão, é esse mistério, ele é uma comunidade, é um Deus só, mas coexiste em três pessoas. É uma ideia que, como já dissemos anteriormente, ela está um pouco para além da nossa capacidade racional, ela não é irracional. Ela está um pouco para além, porque a nossa mente tem dificuldade de compreender como é um Deus, mas coexistindo em três pessoas, sem ser três deuses. Mas é exatamente isso que a Bíblia vai afirmar em todo o seu conteúdo. Não são três deuses, é um Deus só, mas coexistindo em três pessoas. E são pessoas mesmos, porque é dotado de vontade, de relacionamento. A Bíblia sempre tratou as três pessoas da Trindade como plenamente Deus, como plenamente onisciente, onipotente, onipresente. Então, é isso que nós estamos procurando compreender. A obra ou ministério do Espírito Santo. Anteriormente, nós já trabalhamos a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Estamos trabalhando agora o ministério do Espírito Santo. Estamos programando, projetando, após esta fase, digamos, do discipulado, a gente trabalhar a figura do Deus Pai, o Deus de Israel. Então, aí a gente vai estar fechando, pelo menos, a compreensão mais ampla um pouquinho sobre a Trindade, o Deus cristão, como ele se diferencia de qualquer outra ideia na história de espiritualidade ou de religião, ok? Então, nós estamos agora na 16ª aula, nós já estudamos todo um arcabouço aí teológico, a respeito da pessoa do Espírito Santo, e agora a gente entrou propriamente no livro de Atos. E é sobre o livro de Atos que eu queria conversar um pouquinho com vocês, antes da gente já começar a colocar os nossos slides para a gente acompanhar. Ju, nós vamos começar o slide a partir do capítulo 1, tá? Só para a gente revisar e ir um pouquinho adiante. Mas, antes de ver os slides, eu queria que a gente compreendesse um pouquinho algumas palavras sobre o livro de Atos. O livro de Atos é um dos 66 livros da Bíblia Sagrada. 66. A Bíblia protestante tem 66 livros. Se você já fez os cursos anteriores, você sabe que a Bíblia Católica Romana, ela tem 7 livros a mais, que para os protestantes são chamados de apócrifos. Apócrifo quer dizer a tradução mais direta quer dizer secreto, mas ele tem um significado um pouco diferente disso. Quer dizer que os cristãos protestantes evangélicos, eles consideram que os livros apócrifos têm o seu valor, mas eles não são revelação e são escrituras. Ele não tem valor de escritura. Então, é por isso que é importante que você saiba, você que é estudante da Bíblia, que a Bíblia protestante tem 66 livros e a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Agora, onde estão esses livros? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. O Novo Testamento, tanto para os protestantes quanto para os católicos, são exatamente iguais. 27 livros. Agora, no Antigo Testamento, a Bíblia protestante tem 39 livros e a Bíblia católica vai ter 46 livros. O que é importante você saber também é que a Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento para nós evangélicos, ela tem os mesmos livros, exatamente os mesmos livros que nós temos na Bíblia protestante, ok? Então, isso é um ponto que os cristãos protestantes precisam saber. A Bíblia hebraica
que é o nosso Antigo Testamento, tem exatamente os mesmos livros que nós temos na nossa Bíblia cristã evangélica. Agora, a divisão dos livros judaicos não é a mesma. Então, eles não têm lá 39 livros. Tem um número menor, porque alguns livros eles são juntos uns com os outros. Então, não dá para a gente falar que a Bíblia hebraica tem 39 livros, como a Bíblia protestante. Mas dá para dizer, é exatamente o mesmo conteúdo, ok? Espero que até aí tenha ficado claro. Agora, o Novo Testamento. O Novo Testamento, qual é a estrutura dele? A estrutura do Novo Testamento são 27 livros. Esses 27 livros estão divididos em algumas categorias, principalmente categorias literárias. Por exemplo, o Novo Testamento começa com 4 livros chamados evangelhos. Vamos entender o que é isso. A palavra evangelho não é uma palavra necessariamente cristã. Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa notícia. Então, por exemplo, quando Roma conquistava uma região na época do Império Romano, eles mandavam um mensageiro com um evangelho, ou seja, com uma boa notícia. Mais uma região foi conquistada para o Império Romano. Então, essa palavra não é uma palavra religiosa necessariamente. Ela foi trazida para um ambiente bíblico religioso. Então, 4 evangelhos. Agora, os evangelhos, eles são uma espécie de biografia. E biografia de quem? De Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, como Florencio é o sobrenome de Emanuel. Não. É Jesus, o Cristo. Cristo é um título. Cristo, a palavra Cristo, nos 2 idiomas que a Bíblia foi escrita, o hebraico e o grego, significa o Messias ungido, ok? Então, quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando Jesus o Messias, ou Jesus o Cristo ungido, ok? Então, são biografias. Na verdade, biografia é uma descrição ou é a história contada sobre uma pessoa. No caso dos evangelhos, o mais correto seria a gente não dizer biografia, mas dizer agiografia, com H, agiografia. O que é uma agiografia? É uma descrição elogiosa, vamos dizer assim, uma geografia é uma biografia de um santo. Então, é isso que significa. Os escritores dos 4 evangelhos, eles escreveram sobre a vida de Jesus, mas não escreveram como um historiador apenas. Eles escreveram com conteúdo teológico, ou seja, eles tinham uma intenção. Qual a intenção? Revelar que Jesus de Nazaré era o enviado de Deus, era o Messias de Israel, era o cumprimento das profecias. É por isso que o mais correto é a gente chamar de agiografia com H. São 4 biografias: Mateus, Marcos, Lucas e João. Como é que eles estão organizados? Eles estão organizados de tal forma que a gente precisa fazer aqui alguma explicação. O primeiro dos evangelhos escritos é o Evangelho de Marcos, é o mais antigo de todos. E também é o menor em conteúdo escrito. Marcos tem apenas 16 capítulos. Então, primeiro é o Evangelho de Marcos. Depois, provavelmente, foi Mateus. Depois, Lucas e depois João. Então, Marcos, Mateus e Lucas são chamados evangelhos sinótipos. Sinótipos quer dizer com o mesmo olhar. Eles são muito parecidos. Eles contam praticamente as mesmas histórias, ainda que com nuances e visões diferentes desses 3 homens. E o 4º evangelho de João, ele já tem uma característica bem diferente, ok? São 4 evangelhos, 4 biografias a respeito de Jesus, ou melhor dizendo, 4 agiografias. Algumas coisas importantes para a gente dizer ainda a respeito dos evangelhos. Eles foram escritos por 4 homens. 2 deles, discípulos de Jesus, conviveram com Jesus propriamente, e 2 que conviveram depois de Jesus.
Então, por exemplo, quem eram os discípulos de Jesus que escreveram o Evangelho? Mateus e João. Portanto, eles eram judeus e eles eram discípulos de Jesus, conviveram com Jesus. Quem eram os outros dois? Lucas e Marcos. Nem Marcos nem Lucas eram discípulos diretos de Jesus, mas eram discípulos dos dois mais proeminentes discípulos e apóstolos, Pedro e Paulo. Marcos era um discípulo principalmente de Pedro e Lucas era um discípulo principalmente de Paulo. Então veja que os 4 evangelhos são escritos por 2 homens que conviveram diretamente com Jesus e mais outros 2 homens que conviveram diretamente com Pedro e com Paulo. 2 deles são judeus e 2 não são. Então é importante a gente compreender essa dinâmica da Bíblia. Depois dos 4 evangelhos, aí a gente tem um livro histórico que conta o quê? Conta depois da morte e da ressurreição de Jesus, como Jesus prometeu que mandaria um novo consolador, um outro consolador, o Espírito Santo, e que começaria uma nova era. E essa nova era seria também a era da formação da igreja. E a igreja seria o corpo de Cristo, que levaria a missão de Deus ao mundo, a justiça de Deus, as boas novas de Deus. Então, na verdade, se os 4 primeiros livros da Bíblia são evangelhos, que é um estilo literário também, que é uma espécie de biografia, o livro de Atos é o único livro da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, que é um livro histórico. Ele conta histórias. Então, ele não está preocupado em defender teses ou defender uma biografia especificamente, como são os evangelhos. Ele está contando a história. Qual história? A história da descida do Espírito Santo, a vinda de uma nova era, a era do Espírito, e a formação da igreja, e como o evangelho se espalha da pequena Palestina para todo o mundo mediterrâneo, que era o mundo da época. Então é isso que Atos dos Apóstolos vai ensinar. Depois a gente tem as cartas de Paulo, as cartas pastorais, e depois a gente tem lá o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, que a gente vai falar numa outra oportunidade. Vamos falar sobre Atos dos Apóstolos. Atos, como o próprio nome diz, é o registro das ações dos apóstolos no início da igreja cristã, a igreja primitiva. Os 2 personagens principais do livro de Atos são Pedro e Paulo, os ministérios de Pedro e o ministério de Paulo. Basicamente, Atos é dividido ao meio com a ênfase e o protagonismo desses 2 homens. Do capítulo 1 até o capítulo 12, basicamente o protagonismo é de Pedro. O centro ministerial é de Pedro. E do 13 até o 28, o protagonismo é de Paulo, centrado o primeiro é centrado no evangelho que chega primeiro aos judeus, 1 a 12 de Atos, e depois o ministério de Paulo aos não-judeus, que a Bíblia chama de gentios. Toda vez que você ouvir o nome gentios, está se referindo aos não-judeus, todos os povos que não receberam a revelação, como o povo judeu recebeu. Então, teologicamente na Bíblia existem 2 povos, os judeus e os gentios, que Jesus Cristo veio e fez um povo só, que é a igreja de Jesus Cristo, a união mística e espiritual do corpo de Cristo, ok? Então, Atos dos Apóstolos, algumas informações, estou repetindo, é um livro histórico que conta a história do nascimento da igreja e a vinda do Espírito Santo inaugurando uma nova era no mundo, porque o Espírito Santo passa a ser a pessoa da Trindade que se manifesta no mundo, ok? Segunda informação, é um livro de 28 capítulos. Metade dele dá ênfase no ministério de Pedro, 1 a 12, e a segunda metade, 13 a 28, dá ênfase no ministério de Paulo. Terceira informação sobre Atos dos Apóstolos. Ele é um livro escrito por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho segundo Lucas. Então, Lucas escreve 2 livros no Novo Testamento, o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. Quem é Lucas? Lucas é conhecido basicamente por 2 atividades.
ele é um médico e ele é um historiador. Portanto, o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos, ele tem uma técnica de escrita, uma técnica literária de alguém que está acostumado com a universidade, com os livros, com as regras literárias. Ele organiza historicamente melhor, porque ele é, por assim dizer, um intelectual, um historiador. Esse é Lucas. E Lucas tem como grande admiração o ministério de Paulo, principalmente de Paulo, ok? Inclusive, ele participa das viagens missionárias que são narradas, ou pelo menos uma parte delas, ele participa junto com Paulo. A questão do naufrágio, por exemplo, de Paulo, e outras coisas pelas quais Paulo passou, as prisões e tudo mais, tá ok? Essa é a terceira informação a respeito disso. Quarta informação, é um livro em que ele tem... como ele é história, ele está contando a história da igreja, a história que como a igreja começa a organizar o seu ensino, o seu discipulado, ele tem diferentes interpretações na história do cristianismo. Por exemplo, os irmãos pentecostais costumam ler Atos dos Apóstolos de um jeito. Os irmãos históricos costumam ler um pouco diferente. Os dons espirituais causam algumas dificuldades de interpretação no livro de Atos. Outra coisa que causa um pouco de dificuldade é o batismo do Espírito Santo, porque em Atos dos Apóstolos, esse evento ele é citado e relatado de forma diferente em ocasiões diferentes. Então, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco 4 experiências de como o Espírito Santo veio sobre alguém ou sobre um grupo, e de forma distintas. Então, é por isso que é difícil fazer uma regra de como o Espírito Santo se manifesta, porque no livro de Atos, ele fez isso de forma diversa, diferente, ok? Então, essa é a quarta informação a respeito do livro de Atos. E a quinta informação a respeito do livro de Atos é que vocês vão ver que no 28º capítulo, que é o último, parece que ele não termina. E essa é a ideia mesmo, está continuando, que é a sequência da história da igreja que chega até a nossa geração hoje. Então, essas são as primeiras informações a respeito do livro de Atos, que é o livro que relata com maior ênfase as manifestações do Espírito Santo, especialmente depois de Pentecostes, quando começa uma nova era, a era do Espírito, ok? Eu vou pedir agora para ver se a Juliana consegue aí colocar os slides para nós, para a gente começar a ver as telinhas e a gente começar a entender melhor. Nós já falamos um pouquinho sobre esse primeiro capítulo, mas eu quero lembrar vocês. Eu queria que, ao final desse curso aqui, o livro de Atos estivesse tão claro na nossa mente que a gente soubesse dizer assim, olha, o capítulo 5 trata disso, o capítulo 7 trata disso, o capítulo 1 trata disso. Então, vamos ver se a gente consegue dar uma intensidade boa na nossa análise do livro de Atos. Vamos lá. Atos, capítulo 1. A gente precisa ler Atos como uma sequência do Evangelho de Lucas. É muito importante. Senão a gente pega uma quebra na sequência dos eventos. Então, terminou Lucas. Vou ler aqui para vocês. Olha, eu vou ler Lucas, como é que Lucas termina, para que a gente compreenda depois como Atos comece. Porque na sua sequência bíblica vai estar Lucas, João e Atos, na forma que o cânone está organizado. Mas quando a gente está lendo para entender Atos, a gente precisa ler terminando Lucas, porque é o mesmo escritor, ele escreve o primeiro livro, depois escreve o segundo livro. Olha, o último capítulo de Lucas, o Lucas tem 24 capítulos, e termina assim. Deixa eu pegar um trecho aqui um pouquinho mais anterior para dar compreensão melhor. Verso 45. Então eles lhe abriu a mente, ou seja, Jesus, para que entendesse as Escrituras, e disse, sim, está escrito que o Cristo, ou seja, ungido, haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora, envio vocês a promessa
presta atenção nesse termo, de meu Pai. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Depois Jesus os levou a Betânia. Betânia era uma cidade que estava a uns 10 quilômetros de Jerusalém e era a cidade de Lázaro e das suas irmãs. Betânia. E levantando as mãos para o céu, os abençoou. E enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria. Estavam sempre no templo louvando a Deus. Olha, veja só como termina. Jesus leva os discípulos para Betânia, mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, e lá ele ascende aos céus. Um evento sobrenatural. E ele diz, voltem para Jerusalém e não saiam de Jerusalém, porque eu vou dar a vocês uma promessa, a promessa que o Espírito Santo descerá sobre vocês e vai empoderar vocês para fazer a missão que eu dei a vocês. Então, Lucas termina assim, a ascensão de Jesus e dizendo aos discípulos, voltem para Jerusalém, eles estão em Betânia, e aguardem, até que vocês sejam cheios do Espírito, revestidos do Espírito. Essa promessa vai se cumprir. Então, agora, vamos começar a ler o capítulo 1 de Atos. Eu estou dando um salto agora, passo por João e chego a Atos. Como é que Atos começa? Em meu primeiro livro, diz Lucas. Qual é o primeiro livro? O Evangelho segundo Lucas. Relatei a você, Teófilo. Quem é Teófilo? Historicamente, a gente não tem uma informação muito precisa, mas provavelmente era um aristocrata, alguém que encomendou, talvez, a pesquisa a Lucas. Então, ele diz, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi levado aos céus, ou seja, o término do capítulo 24 de Lucas, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias, após o seu sofrimento e morte, lembrando que Jesus ficou 40 dias no nosso mundo depois da ressurreição. Após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Reino de Deus, a mensagem central de Jesus Cristo, a vinda do reinado de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém. Lembram do finalzinho de Lucas? Não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha só. Então, é fundamental que a gente pegue o final de Lucas para entender o começo. Então, voltemos agora à tela, por favor, Ju. Então, olha, o livro de Atos dos Apóstolos vai primeiro relatar a promessa do Espírito. Está aí dito em Atos 1, 4 e 5. Não saiam de Jerusalém, a promessa vai se cumprir, eu vou enviar o Espírito Santo e vai ser evidente que ele chegou, vocês vão perceber isso. Segunda coisa que é relatado em Atos dos Apóstolos, esse Espírito que vai descer sobre eles não significa apenas uma experiência sobrenatural. Eles vão ser revestidos de um novo poder, uma nova ousadia. O poder do Espírito Santo para fazer milagres com dons espirituais virá sobre eles. Então, tem a promessa, e essa promessa é a promessa de um poder real que virá sobre eles, o poder do Espírito Santo. Pode ir ao outro slide que vai estar explicando o 3 e o 4, Ju. Terceiro, é relatada e reforçada a ascensão de Jesus aos céus. Jesus fala com os discípulos em Betânia e sobe aos céus. Eu já expliquei nas aulas anteriores a importância dessa ascensão de Jesus. Jesus retorna à sua posição plena de glória e comando sobre toda a criação. Quando ele se torna carne, quando ele nasce como um bebê, ele se autolimita a um ser humano. Ele é Deus e é homem. E porque ele é homem, ele tem que limitar o seu poder de Deus. Mas agora, quando ele sobe aos céus, ele diz, todo o poder me foi dado
nos céus e na terra. É assim que ele começa a citar a grande comissão. Então, Jesus assume a sua posição de rei, de senhor, em toda a sua glória e majestade. Mas ele nos envia o Espírito Santo, que agora vai habitar dentro dos discípulos de Jesus. Nós seremos templo. Quarta informação. A promessa não só do retorno ou da vinda do Espírito Santo, mas a promessa do retorno do próprio Cristo, que virá em glória para julgar toda a terra e todos os seres humanos e pôr um fim à história. Então, olha só, o texto de Atos 1:11. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que entre vocês foi elevado ao céu, voltará. A vinda de Jesus na história voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Quinta informação do capítulo 1, a primeira escolha do substituto dos apóstolos. Eram 12 apóstolos, Judas Iscariotes traz Jesus, se suicida. E a igreja, então, escolhe esse apóstolo que vai substituir Judas. Por que 12 apóstolos? Porque é a representação do Israel do Antigo Testamento. Tinha 12 tribos, agora são 12 apóstolos. Então, essa soma vai ser importante, porque no Apocalipse vai aparecer um número chamado 144 mil, que os testemunhas de Jeová e os adventistas um pouco fazem uma confusão enorme, dizendo que no céu só terá 144 mil, que é uma absolutamente interpretação errada. Tem a ver com essa informação que eu estou falando, a informação bíblica correta. 12 tribos do Antigo Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento. É a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. 12 vezes 12, você que é matemático, sabe que dá 144. 144. Aí você vai falar, mas, mano, não é 144 mil, é 144. É verdade. Da onde vem esse mil para dar 144 mil? Das palavras, por exemplo, de Pedro. 1000 anos para Deus é como um dia e 1000 dias como 1000 anos. 1000 na Bíblia é uma indicação de um tempo enorme. Por exemplo, o milênio. O milênio é um tempo grande, por isso que ele é chamado de milênio. Não quer dizer necessariamente que é 1000 anos. É milênio. Então, você pega 144 vezes 1000 dá 144 mil. É a representação da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, é a promessa de que Cristo virá e vai renovar o nosso mundo, estabelecer a nova criação, e ele será rei sobre todo o cosmos, no mundo pleno de justiça. Quinta informação já dei também. Vamos adiante, Ju. Então, Atos 2. Aqui eu vou um pouquinho mais rápido, porque a gente já tratou disso. Então, mostra a vinda do Espírito Santo, vindo sobre toda a carne. O Espírito Santo vem trazendo um som como de um vento, vem trazendo visões como línguas de fogo que pousam sobre a cabeça dos discípulos, e vem com uma marca sobrenatural, porque eles falam pelo menos 14 idiomas distintos em Jerusalém, que são entendidas pelas pessoas que estão visitando Jerusalém. Então, aí no capítulo 2 tem, então, quando as pessoas veem isso e falam assim, eles devem estar bêbados, estão falando em outras línguas. Pedro dá um passo à frente e fala, não estão bêbados, não. Começou aqui o cumprimento da promessa. O Espírito Santo veio sobre eles e está revelando a Jesus Cristo, o seu poder e o poder da ressurreição. E vocês precisam se converter a Jesus Cristo. Primeiro sermão cristão da Bíblia Sagrada, sermão de Pedro, onde se convertem 3.000 pessoas. Pedro deixa bem claro que as dádivas da conversão, elas se resumem em duas bênçãos: o perdão dos pecados, ou a remissão dos pecados, e o dom do Espírito. Esse dom do Espírito é o mesmo que o batismo no Espírito Santo, que a gente vai ver um pouquinho depois, mas duas coisas são evidenciadas na conversão: perdão dos pecados e o dom do Espírito, ou seja, o Espírito Santo vem morar em nós. A quinta informação, o nascimento da igreja cristã, da comunidade dos convertidos, que tem aqueles versículos famosos de 42 a 47. E eles estavam sempre juntos,
compartilhava os alimentos, a comida, ninguém passava fome, ninguém passava necessidade, eles estavam sempre estudando a Bíblia Sagrada, estavam sempre em oração, e Deus ia acrescentando as pessoas à igreja cristã. É isso que trata o capítulo 2. Vamos ao 3. Então, aí começam as ações dos apóstolos, os atos dos apóstolos, empoderados pelo Espírito Santo. E começa com a cura de um homem aleijado e mendigo. Ou seja, ele tinha um problema físico que levou a um problema social. E ele ficava na porta do templo. Olha que interessante. O templo não poderia fazer muito por ele, a não ser uma esmola. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, dá uma ordem a esse homem, e ele é curado da sua doença física e não precisa mais ficar mendigando para sobreviver. Então, é a primeira ação sobrenatural do Espírito Santo, de forma individual, agora em Atos dos Apóstolos. Aí Pedro vê que as pessoas ficam impressionadas, porque ninguém tinha visto aquilo, sabia que era um ato de Deus, mesmo feito por um pescador simples como Pedro. Então, Pedro aproveita para pregar. Isso aqui deve ensinar a gente. Tudo que a gente faz como ministério deve ser uma oportunidade para apresentar Jesus Cristo às pessoas. O ministério da música, o ministério das artes, o nosso trabalho, os nossos amigos, as nossas amizades, a nossa influência, deve ser uma oportunidade para relatar Jesus Cristo e mostrar o poder de Jesus Cristo e as boas novas de que Deus ama os seres humanos e quer um reconciliamento com eles. Então Pedro prega, e prega o quê? Ele fala, vocês judeus, que é o povo da aliança, que deveria ser o farol de justiça para o mundo, foi vocês que crucificaram Jesus Cristo, um homem justo. Mas Deus ressuscitou, o poder da ressurreição se tornou real e Deus Pai trouxe Jesus Cristo à vida novamente. E nós, eu, Pedro, e mais os 11, tantas as outras pessoas que estavam aqui no cenáculo, nós somos testemunhas vivas, oculares, da ressurreição. E como prova de que esse poder da ressurreição ressuscitou Jesus, está entre nós, foi com esse poder que eu acabei de curar esse aleijado. Ou seja, quem estava vendo não tinha como negar o fato de que Pedro fez algo que eles não tinham explicação. E Pedro estava dando explicação. Este poder é o poder da ressurreição que está sendo manifesto pelo Espírito Santo. E Pedro aproveita a oportunidade e diz, arrependam-se e voltem para Deus. Cristo, em corpo, está agora nos céus. Mas ele voltará um dia e vai julgar a história, vai julgar vocês, judeus, vai julgar cada um dos seres humanos. Porque esse Jesus Cristo que foi aos céus e vai voltar é o verdadeiro descendente de Abraão. Ou seja, toca na vida dos judeus, porque os judeus falam, nós judeus somos descendentes étnicos de Abraão. Mas Pedro fala, o verdadeiro descendente de Abraão, ou seja, aquele que a promessa no Antigo Testamento de reconciliar o mundo com a Trindade é Jesus Cristo. Esse é a quem nós estamos pregando e no nome dele que nós estamos fazendo esses milagres. Item 3. O Espírito Santo dá a Pedro e aos demais apóstolos uma coragem e uma ousadia que só alguém cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, pode fazer. Vocês vão se lembrar que na crucificação de Jesus, Pedro foge com medo. Agora, revestido do Espírito Santo, ele vai para a praça pública. Ele desafia a religião judaica e ele desafia o Império Romano. Porque ele está dizendo, tem um novo Senhor. Aliás, tem um único Senhor, que é Jesus Cristo, e não é César, o imperador. Olha só que ousadia de Pedro. Capítulo 4. A multidão vai se aglomerando porque está vendo Pedro e os demais apóstolos fazendo atos sobrenaturais, e os judeus religiosos começam a se preocupar, porque eles estão falando, está surgindo aí uma nova religião, e não é a religião de Moisés. Portanto, se não é a religião de Moisés, não pode ser pregada entre os judeus. Então, vamos prender esses impostores. Quem são eles? Pedro e João, 2 discípulos de um homem chamado Jesus. E eles colocam esses homens na cadeia, eles passam a noite na prisão.
Mas as pessoas que estão ouvindo Pedro e vendo o testemunho de Pedro e João, são 5.000 pessoas que agora se juntam. E eles creem no Evangelho e recebem o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo e, portanto, passam pela conversão. 3, o Sinédrio Judaico, que era um conselho religioso e político dos judeus na Palestina, interroga Pedro e João. Mas eles ousadamente, cheios do Espírito, eles anunciam a Cristo e anunciam o poder da ressurreição e diz para eles assim: importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Olha a coragem desses homens que estavam fugindo antes da descida do Espírito Santo. E a gente vai ver também que eles têm uma oração corajosa. Enquanto Pedro e João estão presos, a igreja está num culto de oração. E esse culto de oração, eles não estão pedindo para parar a perseguição, eles não estão pedindo para mudar o imperador ou mudar o presidente. O que eles estão fazendo? Eles estão pedindo para Deus dar a eles ousadia e coragem para ministrar fielmente o evangelho, ainda que isso implique no risco de vida deles próprios. E aí, nós começamos no capítulo 4, ver um exemplo de um homem cheio do Espírito Santo, mas que não aparece muito em primeiro plano, que é Barnabé. Um grande exemplo para a gente entender a vida desse homem, porque ele tem uma vida extraordinária. É ele que vai discipular Paulo, por exemplo, e ele tem um testemunho público fantástico, porque quando ele vê as pessoas passando necessidades, ele reparte, ele vende uma propriedade que ele tem, e ele traz aos pés dos apóstolos, ou seja, um homem cheio de generosidade, cheio de solidariedade, cheio do Espírito Santo, que parece que Lucas coloca como um contraste, porque termina o capítulo 4 com um homem chamado Barnabé, um homem extraordinário, cheio do Espírito Santo, cheio de generosidade. Mas olha o capítulo 5 como começa, que é o próximo. Começa contando a história de um casal chamado Ananias e Safira. E quem são eles? São duas pessoas de posição na sociedade que dizem ser cristãos, mas eles querem se aparecer. Eles querem mostrar que são generosos sem ser. Eles querem estar bem na fita sem ter a verdade no coração. Então, eles vendem uma propriedade e Pedro vai dizer para eles depois, olha, a propriedade vocês venderam. Se vocês quiserem trazer o dinheiro, muito bem, mas se vocês não quisessem trazer, também é uma questão de consciência de vocês. Agora, o que vocês não poderiam fazer é, nós vendemos a propriedade e aqui está todo o dinheiro, porque não está todo o dinheiro aqui. Claro que isso é uma revelação do Espírito Santo a Pedro, sem dúvida nenhuma. E Pedro diz que eles mentiram ao Espírito Santo, eles são mesquinhos, eles são sovinas, diferente de Barnabé do capítulo 4, que é verdadeiro e é generoso. Ananias e Safira são mentirosos e são sovinas. E como um exemplo pedagógico de que o Espírito Santo não ia aceitar mentira na sua obra, na sua igreja, então esses dois são fulminados. É claro que essa é uma experiência única que acontece no começo da igreja, porque se essa experiência fosse se repetir toda vez que um cristão não falasse a verdade na igreja, a gente teria que ter provavelmente um cemitério do lado da igreja. Imagina como a gente mente, por exemplo, ou não fala a verdade plena, quando a gente está cantando, diz que toda a nossa vida, Jesus Cristo é o centro. Quando o centro está sendo o nosso trabalho, o centro está sendo nossa diversão, o centro está sendo as nossas próprias vontades. Imagina. Pois é. Mas o poder do Espírito Santo é cheio de graça e vem através de curas, e os apóstolos fazem muitos milagres, como uma evidência de que o Espírito Santo está sobre eles. Com os milagres vem a perseguição aos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam colocando em xeque a religião judaica, uma religião fria, uma religião apenas da lei, uma religião que estava tentando se justificar por um moralismo próprio e não pela graça, perdão e salvação em Jesus Cristo. Mas Pedro continua ministrando com ousadia diante dos líderes judaicos. E aí eles são chamados de novo, já tinham sido presos, eles são chamados de novo e falar, agora nós vamos prender e vamos deixar vocês mofando, melhor dizendo, na cadeia.
Só que para fazer isso, eles teriam que responder a Roma, porque Roma não permitia que os judeus aplicassem pena de morte aos seus próprios conterrâneos. Mas eles podiam prender, eles poderiam fazer, dar castigos relativo à lei que eles seguiam, que é a lei de Moisés. Aí surge no meio do conselho um homem chamado Gamaliel, que a gente vai ver depois que ele foi um instrutor de Paulo. Ele era um rabino e era um fariseu, ele estava entre os 70 líderes do Sinédrio Judaico. Ele olha para aquilo e não entende muito bem o que está acontecendo, mas ele entende que algo está acontecendo. Então ele olha para os seus colegas da corte judaica ali, religiosa, política, e diz assim: olha, isso não vai dar, não está caminhando para se tornar uma coisa boa. Eu vou dar um conselho a todos vocês aqui, ao Sinédrio. Vamos fazer duas coisas aqui. Primeiro, se essa obra que esses homens estão fazendo, se esses milagres, essas curas, essa mensagem que eles estão pregando não é do Deus único, então isso vai acabar logo. Isso é fogo de palha. Por que ele está falando isso? Porque antes de Pedro e de João, apareceram várias pessoas dizendo serem o próprio Jesus. E não eram. E acabaram depois morrendo, sendo mortos por Roma, o movimento deles esvaziados. Então, o rabino fariseu Gamaliel vai dizer assim: olha, se não for algo de Deus, vai ser igual aos outros que vieram e vai se acabar. Agora, outra hipótese: a gente pode estar diante de uma coisa nova de Deus. E se for uma coisa nova de Deus, não adianta a gente lutar contra isso. Porque a gente pode ser encontrado lutando contra o próprio Deus. E lutar contra o próprio Deus não é uma coisa que o ser humano deva fazer. Conselhos muito sábio de Gamaliel, que era um judeu, que era um rabino e que era um fariseu. Ok? Aí chegamos ao capítulo 6. Atos 6. A gente vai ver que a igreja estava cheia do poder do Espírito Santo. As coisas espirituais estavam acontecendo de forma que estava se espalhando pela cidade de Jerusalém. Mas as necessidades materiais, sociais, ainda estavam lá. E é por isso que a espiritualidade deles não é uma espiritualidade só da religião, só do culto, só da religião. Não. Eles perceberam que o evangelho é para transformar a vida do ser humano por completo. Por isso que eles viram que tinha algumas viúvas, alguns estrangeiros, alguns órfãos, que não estavam tendo nenhum alimento básico. Então a igreja começa a arrecadar alimentos, as pessoas começaram a fazer doação de roupa, de alimentos e fazer assistência social aos necessitados, às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros, aos pobres. E para isso eles escolheram 7 diáconos, ou seja, pessoas que vão servir às mesas, para que os apóstolos se dedicassem à pregação e à oração. E qual o requisito dos diáconos? Veja, é dos diáconos, não é nem dos apóstolos, dos pastores. Tinha que ter bom testemunho. Se não tivesse, não podia. Tinha que ser cheio do Espírito Santo. Quais as evidências? O fruto do Espírito. E tinha que ser cheio de sabedoria, discernimento. Olha só que maravilha ter diáconos assim numa congregação, numa igreja, com bom testemunho, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. É uma revolução. E aí, entre esses 7, aparecem 2 homens incríveis. Um chamado Estevão e outro chamado Filipe. Estevão, a gente vai ver que a história dele, no capítulo 7, uma história incrível, que vai se tornar o primeiro mártir cristão. E Filipe, ele vai ser enviado pelo Espírito para a região de Samaria, lembrando que Israel tem a parte da Judéia embaixo, a parte mais central com Jerusalém, depois Samaria, e a parte da Galiléia em cima. Para onde é mandado o Filipe? Para a região de Samaria, para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ele faz uma revolução em Samaria. Ele prega, ele cura, expulsa espíritos malignos, ou seja, Samaria conhece o evangelho através de Filipe, um diácono. A gente vai ver também no capítulo 6, Estevão é preso sobre acusação de estar ensinando uma nova religião contra a lei de Moisés e que uma religião que prega destruir o templo de Israel. Mentiras, enganos. Mas era isso que estava sendo acusado Estevão, e ele é preso por causa disso. E quando Estevão é preso, a Bíblia vai dizer que enquanto ele está sendo julgado
por um falso julgamento e por uma falsa acusação, o rosto dele se transforma como se fosse um rosto de um anjo, ou seja, a glória do Espírito Santo aparece literalmente na vida, especificamente no rosto de Estevão, e é percebido pelos seus circunstantes, pelas pessoas que estão ali perto dele. Esse é o capítulo 6. Agora a gente entra no capítulo de número 7. Manu, Oi. o slide acaba no 6. Acaba no 6? Então, esse é o momento exato de a gente abrir agora para comentários e para perguntas e questões. Eu só peço que, enquanto a Juliana está organizando aí para vocês escreverem no site ou falarem aí no microfone, só me dá um segundo que eu vou pegar uma aguinha para eu tomar, um minutinho, enquanto vocês estão preparando as perguntas, tá bom? Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode começar a perguntar. Pode levantar a mão, escrever no chat. No Zap também. Já estou de volta, já estou ouvindo, Ju. Manu, eu vou iniciar com uma pergunta. Vamos lá. Você falou sobre a função do diácono lá na igreja primitiva. Hoje, nas igrejas, a gente não ouve falar tanto dos diáconos com essa função de assistência, né, às pessoas. Teria que ter dado continuidade a isso, ou não é uma necessidade? Qualquer pessoa pode estar fazendo essa parte do diácono da época. Boa pergunta, Ju. Eu respondo de duas formas. Primeiro, que no Novo Testamento, o diácono é tanto o ofício de uma pessoa, e que em Atos é descrito, é relatado que tem que ter essas características, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e com bom testemunho. Então, é um ofício que continuou ou devia ter continuado na igreja cristã. Mas o Novo Testamento fala também do diaconato como uma missão para todo cristão. Todo cristão precisa praticar diaconia, ou seja, o serviço cristão, em outras palavras, o ofício dos dons, exercício dos dons. Então, na verdade, deve acontecer as duas coisas, Ju. A gente deve exercer o diaconato todos os cristãos, o serviço cristão, e, na verdade, aquelas características, no final da história, é uma característica que deve aparecer na vida de todos os cristãos, não só os diáconos ou pastores, todo cristão. É que ali há uma definição pedagógica de como a igreja escolheu homens para servir no culto público, o lugar do encontro com Deus, o lugar da comunidade com Deus. Então, veja, a necessidade que eles iam suprir era necessidades sociais, era servir as viúvas, os órfãos, os pobres, era um trabalho social. Mas para fazer esse trabalho, eles tinham que ser cheios de sabedoria, uma ação do Espírito Santo, cheios do próprio Espírito Santo para que os frutos do Espírito aparecessem e bom testemunho, serem justos, serem santos. Então, é uma coisa e outra, Ju. O que acontece nas igrejas contemporâneas, e é uma falha quase generalizada, é que quem serve, portanto, pratica diaconia, às vezes só se preocupa com o serviço e não se preocupa com a adoração. Aonde que isso aparece claramente? Quando Jesus está sendo tentado no deserto, em Mateus 4. Jesus responde a Satanás aquelas perguntas que tentam pegar Jesus, em pegadinhas, para aquele que incorresse em erro, em pecado. Jesus fala que somente a Deus devemos adorar e a ele servir. Jesus coloca em perspectiva ali
que o relacionamento com Deus, ele é baseado na adoração e no serviço. E tem uma ordem. Primeiro deve-se adorar para poder servir corretamente. Esse tem sido uma falha grande dos cristãos no século 20 e 21. Porque ou os cristãos se tornaram muito preguiçosos espiritualmente e não exercem mais a diaconia, nem fora do culto público e nem no culto público, há uma sensação de que as pessoas vão para a igreja como vão para um shopping center para ser servidos, para ter ar-condicionado, boa música, um pastor que fala bem, ou seja, como um cliente e não como um diácono. Esse já é o primeiro grande problema. E segundo, quando vão fazer o serviço diaconal, fazem como se fossem profissionais da fé e não como gente que está adorando. Então, via de regra, um músico, por exemplo, só quer ser músico, só vai para o ensaio, só taca à noite, mas ele não se preocupa com a sua vida interior, com o seu devocional, com a sua oração anterior. Vamos pegar o pregador, se ele não tomar cuidado, ele vira um cara que só estuda, ele se torna só um intelectual, só um bom comunicador, e esquece da sua vida anterior, que é a adoração a Deus. Então, é a isso que está sendo dito aí. A Igreja de Cristo precisa de homens e mulheres que tenham vida interior com Deus na adoração, para que quando vão servir, sejam cheios do Espírito Santo, com bom testemunho e com sabedoria. Ok? Legal, Manu, perfeito. Obrigada. Tem uma pergunta do Pedro Miguel. Vamos lá. Manu, o que aconteceu com Estevão, do rosto dele ser como de um anjo, pode acontecer de novo com outras pessoas? Bela pergunta, Pedrinho. Bela pergunta. Eu vou tentar ir até onde dá para ir aqui. Assim, olha só, o que aconteceu com Estevão foi uma manifestação visível da glória de Deus através do Espírito Santo. Tanto é que foi notado pelas pessoas que estavam. Ele estava tão pleno do Espírito Santo, tão transbordante, que essa ação de Deus foi tão real que as pessoas viram que havia algo diferente. Parece que estava acontecendo com Estevão algo que semelhante foi acontecido no Novo Testamento de forma plena na transfiguração de Jesus. Lembra quando Jesus vai ao monte, leva os 3 discípulos e lá o corpo dele se transforma, as vestes deles ficam tão iluminadas que os discípulos não conseguiam enxergar, o rosto dele era tão glorioso que eles não conseguiam olhar, fixar os olhos. Parece que começou a acontecer esse processo de uma espécie de transfiguração com Estevão. Outros exemplos no Antigo Testamento têm a ver com Elias, quando ele é trasladado. Ele não passa pela morte propriamente dita, ele é levado aos céus sem passar pela morte. A gente tem aí pelo menos 2 exemplos, o exemplo de Enoque e o exemplo de Elias, 2 homens que não passaram pela morte. Parece que esse era o propósito de Deus antes do homem pecar. O homem viveria na Terra, no planeta, viveria plenamente, e depois ele seria trasladado para um ambiente da nova criação, sem precisar morrer, sem precisar de doença, de nada disso. Veja que coisa impressionante. No caso de Estevão, parece que o Espírito Santo quis mostrar que um novo poder estava dentro deles, especialmente nos discípulos de Jesus. E a expressão real de que isso estava acontecendo apareceu no rosto de Estevão. Eles estavam lidando com alguém que estava, digamos assim, numa plenitude espiritual tão grande que ele já estava se parecendo com um anjo. A pergunta é, isso pode acontecer de novo? Bem, Deus pode fazer qualquer coisa, mas a gente precisa lembrar que a Bíblia nos foi dada como sinal daquilo que Deus queria apresentar à medida que trazia uma nova revelação. Por exemplo, muitos milagres da Bíblia, na época de Jesus, João vai dizer que aconteceram para ser sinais desse novo tempo de Deus que estava chegando, o reino de Deus. Eles são sinais, eles estão apontando para alguma coisa. No nosso tempo, nós já temos a Bíblia Sagrada, nós já temos a tradição, nós já temos a história, nós já temos o testemunho dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores. Então, nós temos uma gama de coisas que eles não tinham. Por isso que esses sinais eram mais frequentes naquela época. Inclusive, gente ressuscitando, voltando à vida, entre outras coisas. Ok? Então, poder acontecer? Pode.
mas é natural que seja muito mais raro, porque nós dispomos de mais elementos agora do que eles dispunham. É por isso que Deus fazia sinais para mostrar que uma nova era estava chegando, a nova era do Espírito Santo. Ok? Ô, Mano, Diga. falar que não acontece é limitar Deus, né? Então, por isso que fica aberto aí essa questão de que Deus tem as suas formas de trabalhar, tem. Ele se manifesta como ele quer. Então, por exemplo, você mesmo, um dia, uma certa feita, contou uma história de que na China está acontecendo muitos milagres. Por quê? Porque é uma população, uma cultura onde o evangelho está chegando com muita intensidade. Isso. E os chineses estão abrindo os corações para a revelação de Deus. Então, é isso que eu acho interessante. Muito bem. Isso me dá a oportunidade, inclusive, Rogério, para explicar uma coisa. Vocês, estudando a Bíblia e teologia, vocês vão se deparar em algum momento com a palavra chamada cessacionista. O que são os cristãos cessacionistas e os cristãos não cessacionistas? É simples. Os cessacionistas são os cristãos que, ao longo da história, depois dos apóstolos, eles entendem que os sinais, os prodígios, as maravilhas, os dons de curar e os dons de outras línguas cessaram na época dos apóstolos. Portanto, milagre não é uma coisa mais possível hoje. O dom de línguas não é uma coisa mais possível hoje. Coisas sobrenaturais não são mais possíveis hoje porque cessou na época de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. Eles são chamados de cessacionistas. Algumas igrejas históricas, por exemplo, são assim. Não são todas, por exemplo, a igreja presbiteriana, majoritariamente é assim. Os presbiterianos, vocês vão perceber que pelo menos não são todos, uma parte deles são cessacionistas. Alguns deles creem que alguns dons continuaram e outros não. Por isso que eles são chamados ou cessacionistas ou de parcialmente cessacionistas. Via de regra, os pentecostais são não cessacionistas. Eles creem que os mesmos milagres e ações sobrenaturais de Deus que foram realizados pelos apóstolos podem ser realizados pelo Espírito na história, inclusive na nossa época. Embora, ou ainda, que eles não aconteçam com a mesma frequência. Por qual motivo? O motivo que eu acabei de explicar para vocês, ok? Vale a pena, então, explicar essa doutrina chamada cessacionismo. Tem mais? Tem, Manu. 2 perguntas da Maria Clara. Vamos lá. Pastor, como o rabino fariseu pode ser um judeu? Pelo que ela sabe, um rabino fariseu não é um judeu. Opa, então vamos lá, deixa eu explicar. Vamos lá, Clara, são três descrições distintas. O que é um judeu? Principalmente nesse contexto aí que nós estamos lendo, que é Atos dos Apóstolos. Um judeu diz respeito a 2 coisas. Primeiro, um judeu é aquele que nasceu dentre o povo judeu. Portanto, é um judeu de nascimento, ok? É uma nacionalidade. Essa é a primeira descrição. Mas não é só isso. Um judeu é também aquele que segue a religião judaica, a religião baseada no Antigo Testamento, principalmente na lei de Moisés. Então, judeu é isso. Judeu é aquele que segue a lei de Moisés, portanto, o judaísmo como religião, e que nasceu como nacionalidade judaica. Isso é ser judeu. Gamaliel era um judeu. Mas Gamaliel era também um fariseu. Entre os judeus, existiam, embora eles fossem todos judeus e crescem na lei de Moisés, as interpretações da lei de Moisés variavam. Por exemplo, como hoje nós temos evangélicos que são da Assembleia, da Batista, da Congregação Cristã do Brasil e, sei lá, de outra igreja. Também isso acontecia dentro do judaísmo. Então, existia 4 grandes linhas dentro do judaísmo, nessa época, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Cada um tem características diferentes que numa outra aula para frente eu explico, mas eles tinham interpretações um pouco diferentes
Gamaliel era um judeu e fazia parte, digamos assim, dessa denominação chamado fariseus, cuja maior característica era ser pessoas assim mais zelosas pela moral, pelos bons costumes, pela tradição. Isso era ser um fariseu à época. Mas ele era um judeu, um fariseu e um rabino. Rabino é um mestre, é um professor, é uma espécie, digamos assim, de líder espiritual do judaísmo. Então, além dele ser judeu de nascimento e de religião, e além dele pertencer ao partido religioso dos fariseus, ele era também um mestre, um doutor da lei, portanto, um rabino. É por isso que ele era as três coisas, o Gamaliel aí, tá ok? Mano, e a outra pergunta dela, eu acho que como você comentou sobre Judas, ficou dúvida. Ela pergunta se ele se suicidou ou caiu do terreno que comprou. Você anda lendo a Bíblia, Clarinha, isso é excelente. Porque o que acontece? Tem uma informação em Atos e uma informação em Mateus que parece que são informações diferentes. Porque em um texto é dito que Judas foi, depois que traiu a Jesus, recebeu 30 moedas de prata, que foi o pagamento pela traição, que era o preço de um escravo no Império Romano. Depois ele tem um remorso, não é arrependimento, não, é remorso. Porque o plano dele era ficar bem com os romanos e ascender politicamente. Isso não aconteceu com Judas. Ele fica decepcionado, inclusive. Então, ele vai e tira a sua própria vida. Essa é a informação de Mateus. Mas depois a gente tem informação, por exemplo, em Atos, que diz a respeito de Judas ele se enforcando. Ele cai e mais ou menos quebra o pescoço e morre. Na verdade, o que acontece aí foi um suicídio. É que num lugar está dizendo assim, foi suicídio, e no outro lugar está dizendo, o suicídio aconteceu dessa forma. Então, ele, na verdade, se enforca e depois cai. Então, a explicação que se tem aí é como esse suicídio aconteceu. A explicação geral que entra para a história é que ele se enforcou porque era um ato que exemplifica mais o remorso dele, tá ok? Mas ele pode ter morrido, ele pode ter se enforcado, depois se soltado, talvez, e caiu e quebrou o pescoço. Parece que é isso que aconteceu. Mas na história entra primordialmente a informação que ele foi, se enforcou, tirou a própria vida, se suicidou. Ok, claro? Não, foi a última pergunta. Ah, é? O pessoal não tem mais dúvida nenhuma, que coisa boa. É isso mesmo? Quanto não? Então tá bom. Então, bem, a gente tem no Zap, a gente tem no chat e tem no microfone, né? Então são as três possibilidades de fazer a pergunta. São 21h20. Eu queria passar, deixa eu ver, a gente tem mais 15 minutinhos aqui. Eu queria ler com vocês, então, o capítulo 7 de Atos, que vai descrever essa experiência maravilhosa desse homem chamado Estevão, esse diácono que foi escolhido entre os 7, que era para servir às mesas, e que era cheio do Espírito Santo, amava as Escrituras, e ele prega um dos sermões mais completos da Bíblia Sagrada e mais longos, que está descrito no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Eu queria ver se a Ju conseguia compartilhar essa tela com a gente, a partir aí de um aplicativo que ela tenha da Bíblia Sagrada, para a gente ler juntos a preciosidade, como no sermão de Estevão, a história da salvação é contada nos pormenores. A teologia cristã vai aparecendo aí, como esse homem é cheio do Espírito Santo, como ele interpreta bem o Antigo Testamento e como ninguém pode resistir a ele, dado a autoridade, o poder e a sabedoria que ele tem para fazer isso. Ok? Vamos lá, olha. Eu vou lendo e explicando a vocês. Capítulo 7 diz assim: Então o sumo sacerdote lhe perguntou: essas acusações são verdadeiras? Quais acusações?
Aí tem que ler o capítulo 6, o finalzinho, que ele é acusado de duas coisas que não são verdades, mas são acusações muito sérias. A primeira acusação: Estevão é acusado de corromper a lei de Moisés. Para um judeu, isso é o fim do mundo. Porque, na verdade, o que Estevão estava fazendo era interpretando corretamente, à luz do evangelho, a lei de Moisés. Então, ele é acusado pelos judeus radicais de estar pervertendo a lei de Moisés. E segunda acusação é que ele está dizendo que o templo de Jerusalém vai ser destruído. Ora, dizer isso para um judeu é dizer que o mundo vai acabar. Porque o judeu sempre teve no templo o relógio da história. Quando o templo não existir mais, é que o sacrifício vai cessar. Se o sacrifício vai cessar, é que o mundo está chegando ao seu final. Então, essas acusações são gravíssimas que são colocadas sobre Estevão. Embora Estevão não estivesse dizendo nenhuma coisa e nem outra. O que ele está falando é que Jesus Cristo veio, ele é o enviado de Deus, ele está chamando todos os homens ao arrependimento, inclusive os judeus. Isso passava por reconhecê-lo como Senhor e Salvador e se arrepender dos pecados. Então, o sumo sacerdote é o chefe dos sacerdotes. Havia muitos sacerdotes em Israel. E eles tinham turnos, eles trabalhavam por turnos. E todo ano era escolhido um chefe dos sacerdotes. O chefe dos sacerdotes era chamado de sumo sacerdote. Foi esse homem que perguntou: Estevão, essas acusações que estão sendo feitas a vocês são verdadeiras? E Estevão responde. Só que Estevão responde com sermão, gente. Olha que sermão maravilhoso. Ele diz: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia. Olha o que Estevão já começa. Ele já começa dizendo que o homem que os judeus têm como pai da nação, que é Abraão, é esse homem que teve um encontro com um Deus único, que é o Deus que não é só de Israel e que foi revelado em Jesus Cristo, que é o tema da pregação de Estevão. Então ele diz: o Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Harã, e disse: deixe a sua terra natal, os seus parentes, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Os judeus estavam acostumados com isso. Então Abraão saiu da sua terra, a terra dos caldeus, e morou em Harã até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui, para a terra onde vocês agora vivem, ou seja, na Palestina. Abraão era do estrangeiro. Vem para a Palestina, onde eles estão vivendo agora. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e a seus descendentes, embora ele ainda nem tivesse filhos, e já estava velho. Disse-lhe também que os seus descendentes viveriam uma terra estrangeira. Olha como Deus já tinha falado a Abraão sobre o exílio de Israel, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Ainda deu a época, gente. Olha só que coisa impressionante. Mas Deus disse: eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Na história, a gente vai perceber que essa nação era o Egito. Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. O que é isso? Era a marca no órgão sexual masculino, tirando um pedaço da pele, e essa marca dizia que esta pessoa era judeu, era um filho de Abraão e era o sinal da aliança com Deus de Israel. Isso é circuncisão. Assim, quando o seu filho Isaque, o filho de Abraão, nasceu, ele o circuncidou, ou seja, colocou nele a marca do povo de Deus, no 8º dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque. Interessante que os judeus apresentavam uma criança no templo no 8º dia, e não batizavam as crianças, apresentavam no templo, como Jesus foi apresentado no 8º dia e só foi batizado como adulto. Interessante isso para a gente entender. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Vamos adiante. Tudo isso é a pregação do Estevão, que foi perguntado para ele o quê?
acusação de que você está pervertendo a lei de Moisés, a história de Israel, e que vai ser destruído o templo, é verdadeira? Ele falou, peraí que eu vou contar para vocês a história. Os patriarcas tiveram grande inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Está contando a história de Israel. E o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José o favor e sabedoria diante do faraó, o rei do Egito, e o faraó nomeou governador de todo o Egito e administrador de seu palácio. Começa aqui se cumprir parcialmente a promessa que os descendentes de Abraão receberiam a bênção do Senhor e seriam cabeça e não cauda. Olha José já experimentando isso. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve grande aflição e os nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados. Ou seja, os filhos de Jacó, que são 12, Jacó, que é filho de Isaac, Isaac, que é filho de Abraão. Olha só, eles têm que sair da cidade deles, da região deles, porque estava tendo uma fome enorme, e tem que ir para outro país, que é o Egito. Ok? Então, Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, os nossos antepassados, para comprar alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou ao faraó. Depois, José mandou trazer para o Egito seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim começa a saga da nação de Israel. 75 pessoas da família de Jacó saindo da região de Canaã e indo para o Egito. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como os nossos antepassados. E os seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo de Abraão, que o Abraão havia comprado com certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então, passou o tempo, subiu ao trono do Egito um novo rei. Um novo rei que nada sabia a respeito de José, como José livrou o Egito da fome. Ele não sabia mais nada, não conhecia José, os parentes de José. E esse rei explorou e oprimiu o nosso povo. Lembre-se que este homem chamado Estevão está pregando no Sinédrio, ok? Forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época, nasceu Moisés. Olha a história. Já passou por Abraão, por Isaac, por Jacó, por os 12 filhos de Jacó, pela história de José do Egito, agora chegou em Moisés. Nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus, seus pais cuidaram deles em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e criou como seu próprio filho. Ou seja, já cresceu Moisés, Moisés já está agora na corte do Egito, a nação mais envolvida do mundo, e é o príncipe do Egito. Daí vem o filme e a história que vocês conhecem. Moisés foi educado em Harvard. Não é Harvard, não. É no Egito. Estou só brincando agora para a gente ter uma noção. Em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras, em ações. Era poderoso na prática e na teoria. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ele vivia onde? Ele vivia na corte egípcia. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Olha que enrosco. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. Estevão está pregando, contando a história de Israel. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Agora eram 2 judeus. Tentando agir como pacificador, olha a dificuldade de um líder. Disse a eles, homens, vocês são irmãos, por que vocês brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse, quem foi que fez você juiz sobre nós? Ou seja, quem você acha que é que está mandando na nossa vida? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Gente, o homem deixa de ser o príncipe do Egito e vai morar sozinho como estrangeiro numa terra distante. Ali nasceram os seus 2 filhos de Moisés. 40 anos depois, olha o salto na história. No deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava, a sarça ardente. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse, eu sou o Deus dos seus antepassados.
Olha como Deus recupera. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, poderia falar aqui o Deus de José e o Deus dos seus antepassados. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: Moisés, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Aqui é um simbolismo, gente. Na época de Moisés, sandália significava que você era herdeiro de alguma coisa. Os escravos andavam sem nada, descalços. Deus manda Moisés tirar as sandálias. Parece que o que Deus está propondo para Moisés é: saia da cultura pecaminosa do Egito. Esqueça que você fez parte da corte, porque agora você é do povo hebreu. Eu vou fazer de você um verdadeiro descendente de um hebreu que é Abraão. Verso seguinte: por certo, eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu envio de você de volta ao Egito. Moisés agora com 80 anos de idade. É a pregação de Estevão, não se esqueçam. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: quem o nomeou líder e juiz? Moisés já havia sido rejeitado pelo seu próprio povo. Por meio do anjo que lhe apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito pelo Mar Vermelho e pelo deserto durante 40 anos. Olha o salto na história que Estevão dá. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Profecia a respeito de Jesus Cristo, que viria milhares de anos depois. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-la a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram e, em seu íntimo, voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos guiem. O episódio aqui do bezerro de ouro no deserto. Pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Moisés estava lá falando com Deus em cima do Monte Sinai. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então, Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos do deserto, povo de Israel? Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, um deus estranho, um deus pagão que exigia sacrifício de crianças. A estrela de seu deus Renfã e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu os enviei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, que era uma tenda onde Deus se encontrava com o povo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou dessa terra, foi levado com eles para seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Olha o salto. Passou a conquista da terra prometida, Moisés morre, Josué assume, vence os povos que estão em Canaã e agora chega até a época do Reino Unido com Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Olha a construção do templo. Mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e estão surdos para a verdade. Até aqui, os judeus e o sinédrio estavam ouvindo Estevão, achando fantástica a história. Mas olha que começa a mudar aqui a pregação de Estevão. Povo teimoso, resistirão para sempre ao Espírito Santo, foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Olha isso, gente. Como é que vocês acham que os judeus começaram a olhar para Estevão quando ele está falando? Olha, assim como os antepassados de vocês foram gente ruim, gente pecaminosa, gente perversa, vocês estão fazendo a mesma coisa. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Piorou o negócio aqui. O sermão de Estevão está dizendo, olha, vocês estão iguais ou piores os seus antepassados,
porque agora já veio a promessa, que é Jesus Cristo, e vocês mataram, traíram e o assassinaram. Ele continua: vocês desobedeceram a lei de Deus, embora tenham recebido nas mãos de anjos. Ele está falando, não sou eu que estou pervertendo a lei de Moisés, é vocês que estão pervertendo ela. E aí, como resposta, o que acontece? Os líderes judeus se enfurecem com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus, a sua posição de comando. Olha a ascensão aí, onde Jesus está. Estevão viu ele na posição que ele disse que estaria. E disse: olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles fizeram o quê? Taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastaram-se para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Olha a dificuldade de alguém que fala a verdade, de um profeta. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado o quê mesmo, gente? Saulo, que a gente vai aprender depois que é Paulo. Olha só. Paulo consentiu na morte de Estevão enquanto não era convertido. 50. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, olha que homem cheio do Espírito Santo. Sendo apedrejado, ele orou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. Terminamos, Ju? Terminou, né? O capítulo 7? Pode tirar a tela, então. Por favor, Ivo. Gente, esse sermão, ele por si só é uma coisa extraordinária. Então, assim, eu vou deixar vocês refletindo sobre eles, mas se quiserem fazer ainda, nós temos 5 minutinhos, se quiserem fazer uma pergunta a esse respeito especificamente, podem fazê-lo agora, que a gente vai guardar um pouquinho aqui esse tempo para a gente depois orar juntos e terminar. Tempo aberto, Ju? Uma coisa aqui. Pessoal, vocês podem fazer pelo chat, pelo zap ou pelo microfone. Pergunta se quando Estevão viu. Vamos ver, deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui no bate-papo também. Alô? Oi? Tem uma pergunta do Val. Ele está perguntando se quando Estevão viu Jesus à direita de Deus, as outras pessoas que estavam próximas puderam ver, só foi para ele mesmo. Parece, o texto não deixa isso muito claro, mas essa visão parece ser somente de Estevão. São 2 fenômenos aí. O rosto dele revelar um brilho e uma glória. Isso as pessoas viram. Agora, ele vê os céus abertos e vê a manifestação de Deus e Cristo assentado no seu trono, parece que foi uma visão só de Estevão. Temos uma pergunta aqui do Pedro Miguel. Por que a Bíblia fala que as pessoas adormecem quando elas morrem? É verdade, Pedro, isso acontece. Isso é figura de linguagem, Pedro, é eufemismo, tá? Essa figura de linguagem que a gente aprende na escola. A Bíblia tenta atenuar um pouquinho a indicação de que uma pessoa morreu. Isso é um sentido. Tem um outro sentido que nas cartas de Paulo aparecem. Paulo vai dizer que os cristãos não morrem, eles adormecem. Em que sentido? Porque Paulo já vai nos dar a compreensão de que nós estamos dentro da vida eterna. Então, aqueles que o seu corpo foi corrompido depois da morte física, o seu espírito está com Deus. Então, Paulo vai chamar esse período enquanto o espírito não ganha um novo corpo da ressurreição de adormecer, porque as pessoas não estão mortas, ou seja, sem vida. Elas estão sem corpo, mas não sem vida. É por esse motivo. Por enquanto, não temos mais perguntas, Manu. Legal. Então, olha só, gente.
Nós chegamos ao capítulo 7, a próxima aula, então, começa a partir do 8. Leiam o livro de Atos dos Apóstolos e a gente vai na nossa jornada, na nossa caminhada, compreendendo a ação do Espírito Santo. A partir do livro de Atos, a gente começou vendo Pedro cheio do Espírito Santo, os apóstolos cheios do Espírito Santo. Agora nós estamos vendo Estevão cheio do Espírito Santo. E vão aparecer outras pessoas cheias do Espírito Santo. Isso mostra que os discípulos de Jesus, os cristãos, precisam ser cheios do Espírito Santo. Senão, não serão aquilo que Deus quer que sejamos como propósito de vida. Nós só vamos vencer as lutas diárias e cumprir a nossa missão no reino de Deus se nós nos enchermos do Espírito Santo. E por onde passa esse enchimento do Espírito Santo? Várias coisas, mas principalmente em 3. Vida de oração, colocar-se diante de Deus em oração diariamente, sempre que tiver um tempo. A oração não é sempre uma coisa formal. Às vezes ela está no pensamento, quando nós estamos dirigindo, quando nós estamos fazendo algo. É aquela compreensão que você está sempre na presença de Deus. Isso é uma vida em oração. Paixão pela palavra de Deus, estudando como nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo é uma das formas de ser cheios do Espírito, porque a fé vem pelo ouvir, ter contato com a palavra de Deus. 3, a comunhão dos irmãos. Toda vez que a gente se afasta do corpo de Cristo e da comunhão dos irmãos, nós nos esvaziamos do Espírito Santo. Isso é trágico para um cristão. Então, eu oro para que a gente exercite essas 3 disciplinas espirituais. Paixão pela oração, paixão pela palavra de Deus, paixão pela comunhão do corpo de Cristo. Ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço a Ju, que nos ajudou aí, monitorando, a cada um de vocês. E peço que, se vocês perderam alguma aula anterior, leiam, vejam, para que a gente, ao final desse texto, desse estudo nosso, a gente tenha uma igreja viva, uma igreja bíblica, uma igreja que sabe o que está sendo pregado no púlpito, uma igreja que sabe ministrar aos seus vizinhos, aos seus colegas, sabe evangelizar e sabe o que é ser cheio do Espírito Santo e busca por isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês podem abrir a câmera aí um pouquinho? Eu gosto sempre de começar e fechar a gente vendo uns aos outros. Vamos lá. Quem puder aí. Letícia, estou vendo você aqui, o Diogão. Sofia, já está dormindo ou não, Diogo? O Matheus, eu duvido que está dormindo. Não está. A Ju está confirmando que não está dormindo. Estou vendo aqui o trio. Clarinha, Maicon, Raquel, que coisa boa. E Leandra parece estar quase dormindo, hein, Leandra? Está faltando um pouco. Não está não, né? Então tá bom. Evelyn, que legal. Eu vi que você, Evelyn, já está com o livro que a gente vai estudar no Ato Jovem, né? Esse aqui, ó. Legal. Vamos dar um passeio por esse livro aqui. Vamos ficar... Gorete, nossa professora, pedagoga, que coisa boa. O casal Robson e Érica aqui, ó. Eu não sei se as crianças já dormindo. Tá nada, olha. Tá ali, ó, junto com eles aqui, olha. Que coisa linda. Olha ali o Mateuzinho aqui, as crianças chegando, o Jefferson ali com um sonzão. O Jefferson sempre tem aqueles fones assim que eu tenho um morro de inveja. Um dia eu vou ter um desse, Jefferson. Tá bom? Gente, que Deus abençoe cada... Olha só o Nicolas, olha só a Gabi. Estou vendo o Leozinho aqui, a meninadinha está por aqui. Que legal, gente. Que Deus abençoe vocês. É sempre, sempre uma alegria a gente poder estar juntos e a gente celebrar a vida juntos. Então, uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe vocês e que amanhã tenha um dia produtivo. E não se esqueçam que a gente... o Naldão está aqui também. O Naldão esteve comigo numa reunião anteriormente. Que legal. Não se esqueçam que o nosso culto de domingo está sendo sempre feito com inscrição para a gente programar o culto. Então, não esqueçam de fazer isso. A Ju sempre está anotando. Quanto mais rápido vocês fizerem, ajuda na organização do culto, tá bom? Então, façam isso para a gente celebrar o Senhor juntos. Quem tiver jovens na família, o Mauro está por aí também, que legal. Falem para o pessoal que o Ato Jovem já começou e começou para valer, tá bom? Vai estar eu e a Fabi Feitosa ajudando os nossos jovens, das 7 às 8h15, nesse próximo sábado agora.
e vai estar muito legal, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um bom descanso, boa noite. Até a próxima. Valeu, gente. Um beijão a todos.